Boa noite, banca. Eu vim apresentar aqui, né, a defesa dos resultados até agora obtidos durante o processo de desenvolvimento do módulo. O meu tema de trabalho, né, como está escrito aqui, é Lean Sprint Design, Gamificação, Desenvolvimento do Módulo de Exercícios, e estou sendo orientado pela professora doutora Parcene Fernandes de Brito. Como está muito relacionado com LED, então uma das etapas muito importantes é você coletar todos os requisitos necessários para que os 4 aspectos de LED, né, proposto por AN, sejam atendidos. Para isso, para cada aspecto, a gente vai desenvolver alguma utilidade ou alguma ferramenta na aplicação que vai ser na aplicação que garanta esse aspecto. O conhecimento vai ser através do módulo nivelado e repetição, identidade através de fatos interessantes e através de avatares de gamificação. O aspecto do interesse também através de gamificação e diversidade de exercício. E as ferramentas, no caso, seria a aplicação final. O conhecimento é a definição dos elementos que garantirão esses aspectos para a aprendizagem. Então, o primeiro é a questão dos níveis. Os níveis eles são muito importantes, por quê? Porque é através do nível que o conhecimento é obtido. Não adianta nada eu não obedecer essa regra e passar os exercícios, por exemplo, de forma aleatória. Então, houve um estudo acerca de lógica de predicados, foi definido quais elementos devem ser aprendidos primeiro, e a partir disso, os exercícios são gerados a partir disso. Aqui, já seguindo o módulo do Eric, temos o estudo de formalização de proposições, né, de argumentos iniciais com os conectivos lógicos e os exercícios que ele construiu. Depois disso, vai ter o estudo teórico relacionado a quantificadores, variáveis, letras nominais. E após isso, em si, que vai ter o estudo da formalização de predicado. Então, vai ter uma sequência lógica de aprendizado. Para depois ter os exercícios, também seguindo essa lógica, que vai desde o nível iniciante até o nível avançado. Outro elemento também importante que teve que ser procurado é a questão da repetição. Estudos comprovam, né, que a repetição ajuda na memorização e a memorização no aprendizado de predicados também é muito importante, né? Porque já pensou você chegar lá na hora da prova, você chega, tá lá no meio da prova e tem a questão, somente alguma coisa, e você fica, meu Deus, somente é qual quantificador? É universal? É o existencial? Então, quando você repete esses elementos, eles ficam intrínsecos, né? Ficam armazenados na gente, e com isso facilita o aprendizado. Então, eu fiz com base na minha experiência, né, dos principais elementos que você tem que saber, né, na hora de realizar uma formalização, eu defini esses elementos aqui para ser repetidos. Isso é ao final de um exercício. Em alguns exercícios, quando ele finalizar, vai aparecer lá para ele, repita 2 vezes alguma coisa, repita 7 vezes, por exemplo, aqui somente a universal, repita 4 vezes, pelo menos um existencial. Então, ele vai repetir antes dele para o próximo exercício, e isso vai ser utilizado para armazenamento dos conhecimentos. Identidade também é muito importante. Uma característica que eu defini junto com a orientadora foi a questão dos fatos interessantes. Ou seja, os fatos interessantes eles vão ser utilizados para gerar uma identidade da pessoa para com a disciplina, no caso, lógica de predicados. Então, vai ter fatos interessantes sobre lógica, desde livros que retratem sobre lógica, como esse exemplo aqui, tipo, tá falando do livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, desde informação mesmo do surgimento da lógica, do surgimento do quem criou a lógica, e além disso alguns outros fatos interessantes, cotidianos, como por exemplo aqui. E geralmente esses fatos vão estar vinculados também a algumas conquistas, por exemplo, o fato aqui que a luz demora 8 minutos e 20 segundos, então é um fato que vai estar vinculado com um elemento que vocês vão ver mais na frente, que são os emblemas, né, que são as conquistas.
E isso gera o que? Gera a fim de gerar uma identidade, para ele se identificar com o módulo e, mais importante, se identificar com o conteúdo de lógica. Não ficar uma coisa muito estranha. Interesse também, né, que é um aspecto. Então, o principal elemento que gerar interesse é a gamificação. Ela foi dividida, além dos níveis, né, que já em tese já é uma gamificação, porque como os níveis subdivididos vai gerar alguns aspectos já de gamificação. Temos aqui o sistema de pontos, os emblemas e os avatares. O sistema de pontos é o sistema de pontos mesmo, né? Você vai ganhar ponto quando resolve exercício, conclui níveis, termina módulos e assim por diante. Os emblemas, que são ganhados por ações específicas no sistema. Por exemplo, o emblema Paciência só vai conseguir quando você terminar o nível intermediário. Por exemplo, o emblema de divindade, você só vai conseguir se você conseguir concluir o módulo em um dia, por exemplo, que é o mais difícil de todos. Tem por eventos também, tipo presente de Natal, que é um emblema que você só ganha se você jogar no dia de Natal ou na véspera de Natal. E assim e assim sucessivamente. E os avatares, né, como já falou, né, que a identidade é um aspecto importante. Então, à medida que ele vai progredindo no módulo, ele vai ganhando esses avatares. Como, por exemplo, o avatar de aprendiz, que é o primeiro aqui, que ele só vai conseguir quando ele concluir 25% do módulo. Tem um avatar de deusa grega e, por fim, um avatar de perfeito, que é quando ele conclui todo o módulo. Esses elementos são importantes e devem ser definidos antes do desenvolvimento, né? Porque não adianta eu começar a desenvolver e no meio do desenvolvimento eu vou pensar, meu Deus, que avatar eu vou usar? Meu Deus, que emblema eu tenho que colocar aqui? Então, tudo isso tem que ser desenvolvido antes. Isso também já seguindo em conformidade com o Framework Educa 3C, que eu vou explicar um pouquinho aqui na frente. E a ferramenta é a ferramenta, que é o objetivo nosso final aqui, é ter uma ferramenta que consiga agregar todas essas características para o aluno obter mais conhecimento. E das ferramentas, por enquanto, a gente tem alguns protótipos, que são os protótipos que vão ser utilizados tanto pelo professor administrador quanto por usuário. Aqui temos o protótipo de cadastro do professor, para ele cadastrar uma formalização direta, né? Ele define o que é a formalização direta e, a partir disso, ele insere os dados dessa formalização. O próprio algoritmo ele consegue dividir essa formalização em sentenças, também consegue definir, ele vai verificar se a última sentença é uma conclusão, por exemplo, se está tendo um elemento de conclusão. Se não tiver, ele informa, olha, você não pode validar uma formalização sem conclusão, porque é ilógico, né? Não pode não ter premissas, mas tem que ter a conclusão. Isso é muito importante. Aí, a partir disso, isso já é um tipo de exercício que eu vou falar, já falei, né? Que são as formalizações diretas, que o usuário só vai colocar a formalização, o algoritmo vai validar, retirar espaço em branco, validar e pontuar. As formalizações diretas que são outro tipo, né, de exercício, que é para garantir o interesse para o usuário, né? Porque quanto mais tipos de exercício, mais interessado ele fica. E aqui é basicamente perguntas antes dele formalizar, por relação a quantificadores, se tem algum elemento da lógica proposicional e assim por diante. A formalização escolhida vai ser um checklist, uma escolha, né? Vai ter várias opções, ele vai escolher a opção correta, que é como o professor cadastra e valida. E por fim, a arquitetura de software. A arquitetura é o projeto, basicamente é como eu vou desenvolver, né? Então eu optei por o quê? Por utilizar o Django, porque o Django facilita muito na questão do desenvolvimento de uma API, inclinado com MySQL, e o Angular, junto com os elementos de HTML, CSS3 e Bootstrap, para construir o front-end. Vou mexer aqui um pouquinho para vocês verem que o front-end se comunica aqui com a plataforma Logic Live, que foi desenvolvida pelo Henrique. Aí tem essa comunicação, né? O front-end pega as informações do Logic Live, passa para o back-end, processa as informações, obtém os resultados.
O back-end salva no banco de dados, retorna para a aplicação e, se for necessário a aplicação, manda para o Logic Live. Basicamente é isso. E todos esses elementos eles vão estar vinculados com a aplicação do Educa 3C, com o framework Educa 3C, né? Como lá no começo, quando a gente define níveis, a gente define o que o usuário tem que aprender, a ordem que ele está aprendendo, ali já é o primeiro aspecto, que é o cenário e comportamento. Depois disso, a gente vê a história de aprendizagem do usuário, ou seja, a gente vai aplicar questionário, pode se aplicar questionário agora ou ao fim, para definir quais são os aspectos para ele de aprendizagem. Comportamento do usuário, ou seja, lá na hora que você está definindo os tipos de exercício, você pode definir os comportamentos também, ou seja, quais ações o usuário vai poder fazer, o usuário pode realizar. E vinculado ao sistema, que ações ele pode fazer, que comportamentos ele pode realizar, por exemplo. E a partir disso a gente define os elementos de gamificação, né, que são esses reforçadores de comportamento, com o sistema de pontos, o próprio sistema de níveis e etc. E, por fim, as consequências aversivas, ou seja, como ele está reagindo àquele processo de gamificação, que é através de variáveis de controle para verificar se ele está aprendendo tempo, se ele errou várias vezes e assim por diante. Eu acho que é isso. Eu não consegui mostrar para vocês porque eu queria até mostrar o que eu já tinha desenvolvido aqui na parte do dia que eu entreguei, né, o TCC, o VEA, até hoje. Mas só que eu tive que gravar no celular. Mas eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, peraí. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou mostrar o código mesmo. Enfim, eu ia mostrar aqui um pouquinho da API, como ela já está desenvolvida, algumas funções que já foram definidas, funções importantes, a comunicação e a parte do front-end também, né? Porque já está os exercícios, ele já consegue manipular os exercícios. Só estou tendo algumas coisinhas no back-end que eu vou finalizar. Em relação ao cronograma, eu acho que eu consigo terminar a tempo sim. O front-end, o back-end, eu acho que eu vou finalizar ele, porque eu estou trabalhando em conformidade, porque à medida que eu faço uma ação no front-end, eu vou lá e configuro no back-end. Então, mas só que boa parte do back-end já está pronto, porque o Django facilita muito. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu fiz pelo celular.